Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim realizar para vocês a lista de estudos para a prova bimestral 2, ok? E o exercício número 1 fala assim: fazer o gráfico das relações. Então, para vocês fazerem o desenho de um gráfico, vocês vão precisar fazer a reta desta equação que foi dada aqui. Para desenhar essa reta, vocês precisam localizar dois pontos no plano cartesiano, então vocês precisam ter duas coordenadas. Para isso, vocês devem atribuir um valor para x e calcular o y, e depois atribuir um valor para y e calcular o x. Então, aqui eu vou considerar x é igual a 1, e depois eu vou considerar também y igual a 1. E aí, eu vou calcular agora quanto vai valer y quando x é igual a 1. Então, quando eu tenho x igual a 1, qual vai ser o valor de y? A equação dada é essa, x igual a menos y. Então, quando x for igual a 1, eu vou tirar a letra x e vou colocar o 1. Aqui eu tenho menos y. Não posso ter y negativo, então faço vezes menos 1, aí menos 1 vezes 1 fica igual a menos 1. Menos 1 vezes y fica igual a y. Portanto, quando x é igual a 1, y vale menos 1. Coloca esse valor aqui na tabela. Agora, vamos para o próximo ponto. Agora, eu vou ter y igual a 1. Então, quando o y é igual a 1, qual vai ser o valor de x? A equação é essa, vou copiar ela aqui. X é igual a menos y. Então, agora, ó, o y que vale 1. Então, vai sair a letra y e vai entrar o número 1. Então, x vai ficar igual a menos 1. Portanto, quando o y vale 1, aliás, quando o y vale 1, x vale menos 1. E aí, eu coloco aqui. Então, agora eu tenho os dois pares ordenados aqui, 1 e menos 1 e 1. E esses valores eu vou precisar encontrar, localizar no plano cartesiano. Para isso, vocês vão precisar utilizar a régua no dia da prova. E aqui eu vou fazer o desenho do plano cartesiano, tá? Então, aqui eu vou ter linha X e linha Y. Na linha Y, eu vou fazer... Como eu só tenho 1 e 1, menos 1 e menos 1, são só esses valores que eu preciso desenhar aqui no plano cartesiano. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o 1 positivo, o 1 negativo. Na linha Y, na linha X, mesma coisa, ó, o 1 positivo e o 1 negativo. Não se esqueçam de, quando vocês forem desenhar, de medir bem certinho os centímetros para o gráfico de vocês ficar desenhado de forma correta, tá? O espaço aqui, ele tem que ser igual em todos os pontos. Então, aqui, ó, 1 e menos 1, menos 1 e 1. Localizando os pontos agora. Então, 1 de x e menos 1 de y. Eu vou localizar esse ponto com um lápis para poder explicar melhor para vocês. Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu tenho x igual a 1, certo? E o y é igual a menos 1. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, fazer um pontinho. Essa aqui que é a linha x, certo? E essa aqui é a linha y. Então, na linha x vai sair o número 1, que vai ter que encontrar com o menos 1 da linha y. Então, esse pontinho, ele fica bem aqui, tá? O tracejado que a prof fez aqui para localizar o ponto, ele não faz parte da resposta. Se vocês quiserem, vocês podem até apagar, tá? Se não apagar, não tem problema, mas o importante é que vocês saibam que o relevante aqui é esse ponto. Agora, vamos ver o próximo, ó. Nesse aqui, eu tenho menos 1 de x, que tá aqui nessa linha. Então, ó, menos 1, que vai encontrar com 1 do y. Então, ele vai ser encontrado, esse pontinho vai estar bem aqui. Após localizar os dois pontos, é só ligar, e aí vocês vão ter a reta que foi originada pela equação dada no enunciado do exercício. Então, essa reta, ela foi originada por essa equação, onde x é igual a menos y, ok? Se vocês quiserem, vocês podem escrever essa equação, passar o menos y para cá e escrever x mais y igual a 0, tá? É mais comum vocês encontrarem dessa forma, mas tudo bem se não escrever o nome da equação aqui, ok? Vamos agora para o próximo ponto. Então, novamente, nós vamos atribuir valores para x e para y, para calcular dois pontos e poder fazer o desenho do gráfico. Então, aqui eu vou ter x e y, sempre assim, tá? Então, na prova, quando vocês forem fazer esse exercício, já monta a tabelinha para vocês localizarem. E aí, montou a tabelinha, vocês vão escolher um valor para x
e um valor para y. Então, a escolha é de vocês, tá bom? Escolham sempre os valores que for ficar um cálculo mais fácil para vocês. Então, aqui eu vou escolher x igual a 0, aí eu vou calcular o y, e vou escolher y igual a 1, depois vou calcular o x. Então, vamos lá. Quando eu tenho x igual a 0, qual vai ser o valor de y para essa equação? X menos 2y. Então, agora, no lugar da letra x, ó, eu vou vir aqui e vou colocar um número 0. Isso aqui é igual a 0 a equação. Então, vai ficar 0 menos 2y, que é igual a 0. Então, ficou menos 2y, que é igual a 0. Pessoal, eu até vou passar dividindo, mas pode fazer mentalmente, tá? Então, aqui eu tenho 0 dividido por menos 2, então, y é igual a 0. Esse cálculo vocês podem fazer mentalmente, tá? Sempre que vocês perceberem. Eu tô fazendo passo a passo, que é pra todo mundo entender porque o y é igual a 0, ok? Agora, quando eu tenho y igual a 1, como que vai ficar? Então, a equação é essa, copio ela aqui de novo, ó, x menos 2y igual a 0. E agora, no lugar da letra y, vai entrar o número 1. Então, vai ficar x menos 2 vezes 1 igual a 0. Então, x menos 2 é igual a 0. Agora, menos 2 vai passar para lá como mais 2. Então, x é igual a 2. Portanto, agora eu já tenho meus dois pontos, 0 e 0, 2 e 1. E agora é a vez do desenho do gráfico. Aqui eu vou precisar na linha x do número 2 e na linha y do número 1. Então, vou desenhar o gráfico pensando nos dois pontos calculados, ok? Então, aqui eu vou ter, aqui é o início, então, ó, 1, 2, que eu preciso na linha x. Na linha y, eu preciso apenas do 1. Então, vou marcar aqui, ó, 1 centímetro, tá vendo? Então, aqui eu vou ter y e aqui x. Agora, eu vou localizar os pontos. O primeiro ponto tá na origem, é 0 e 0. Então, 0 de x e 0 de y. Esse ponto fica na origem do plano cartesiano. O segundo ponto, então, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 1. Então, o segundo ponto eu vou ter 2 de x, ó, então, 2 na linha x, que vai paralelo ao eixo y, que vai encontrar com 1 que vem paralelo ao eixo x. Então, esse pontinho tá bem aqui. Essa linha, se vocês quiserem, vocês podem apagar. E agora, eu vou ligar os dois pontos e o gráfico vai ficar pronto. Então, esse aqui vai ser o gráfico, ok? Então, esse é o gráfico da alternativa B. Seguindo agora, gente, a alternativa C. Na alternativa C, observa que nessa equação eu só tenho o valor de x e não tenho o y aqui. Logo, toda vez que isso acontecer, vocês vão isolar a variável que está aparecendo. Então, aqui eu tô aparecendo a variável x, eu vou isolar ela. Então, vai ficar que x é igual mais 5, vai para o outro lado como menos 5. E agora, para construir o gráfico, a gente vai fazer uma linha paralela ao eixo y no ponto menos 5. Então, vou pegar a régua aqui, como x é igual a menos 5, eu vou precisar desenhar um plano cartesiano contendo na linha x o número menos 5. Então, deixa eu vir aqui, ó, vou fazer, aí aqui eu vou colocar o 0, aí vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá? Então, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Vou fazer também a linha y e ela precisa ser feita para a gente ter ela como referência. Porém, como não tem nenhum valor de y aqui, eu não vou precisar marcar nenhum ponto, nenhuma coordenada nele, tá? E aí, eu sei que x é igual a menos 5. Então, eu vou vir aqui no ponto menos 5 e vou fazer uma linha paralela ao eixo y. E a equação dessa reta vai ficar sendo desta forma aqui. Então, é uma linha paralela ao eixo y, ok? Agora, vamos para a próxima. Y igual a menos 3. Então, ó, novamente, aqui eu só tenho a variável y, eu não tenho x e y. Então, vou isolar o y. Então, menos 3 vai passar para lá como mais 3. E agora, o gráfico dessa equação vai ficar uma linha paralela ao eixo x. Então, eu vou precisar ter até o ponto 3 no eixo y. Então, vou fazer aqui o eixo y. E ele vai ter que chegar até o número 3. Aqui, ó, vou considerar que esse é o 0. Então, aqui vai ter 1, 2 e 3, tá? Então, o eixo y faz o eixo x, ele precisa estar presente no gráfico, então aqui eu tenho x, certo? Aqui é 1,
2, 3. E como y é igual a 3, agora eu vou fazer uma reta paralela ao eixo x em cima do 3 do eixo y. Então, este aqui vai ficar sendo o gráfico, ok? Vamos agora para o próximo exercício, exercício número 2, que fala assim: encontre os pontos de intersecção dos gráficos das relações dadas. Então, tem duas equações aqui. Gente, para encontrar pontos de intersecção, que é o que está pedindo aqui nesse exercício, vocês vão precisar calcular o valor de x e o valor de y. Para calcular o valor de x e y, vocês podem resolver, lembrar de como a gente resolve sistema, tá? Então, vocês vão resolver esse exercício como se estivessem resolvendo um sistema de equação. Então, primeiro, lembrando, eu vou escrever em forma de sistema só para vocês lembrarem do que eu estou falando. Então, aqui eu tenho x mais y igual a 1 e o outro valor é 3x menos y igual a 2. Então, aqui, ó, escrevi em forma de sistema. E aí, eu vou calcular o valor de x e o valor de y. Para começar a fazer essa continha, a gente vai utilizar o método da substituição. Então, eu vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2, ok? Aí, eu vou pegar a equação 1 e vou reescrevê-la aqui embaixo. Então, a equação 1 é igual a x mais y igual a 1. Mais y vai para o outro lado como menos y. Então, eu vou ter x igual a 1 menos y. Vou pegar esse valor, vou deixar ele quietinho aqui agora e vou copiar a equação 2 aqui na frente, que é 3x menos y igual a 2. E agora, nessa equação aqui, como x é igual a y, a 1 menos y, eu vou vir aqui, ó, e no lugar da letra x, eu vou escrever 1 menos y. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos y, aí copio o menos y igual a 2. Próximo passo, eu vou fazer distributivo aqui, ó, vou fazer 3 vezes 1, depois 3 vezes menos y, é o chuveirinho. 3 vezes 1 é igual a 3, 3 vezes menos y é igual a menos 3 y. Aí, aqui eu tenho menos y igual a 2. Agora, mais 3 eu vou levar para o outro lado como menos 3, e o y com o y eu vou juntar, porque são semelhantes. Então, aqui eu devo 3 e devo 1. Eu devo 3, eu devo 1, então eu devo 4y. Aqui já tenho 2 desse lado, e o mais 3 veio para cá como menos 3. Então, menos 4y vai ficar igual. Devo 3 e tenho 1, continuo devendo 1. Agora, o menos 4 está multiplicando, eu vou mandar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui, y é igual a menos 1, dividido por menos 4. Menos com menos é igual a mais, logo, y vai ser igual a 1 quarto, ok? Sabendo que y é igual a 1 quarto, agora eu vou vir aqui, ó, na outra equação, e no lugar da letra y, eu vou escrever 1 quarto, que é o valor que eu calculei para y. Então, vai ficar x igual a 1 menos, então, sai o y e entra 1 quarto. Agora, eu vou juntar esses dois valores. Para juntar, como é uma subtração de fração, eu preciso que a parte de baixo, que os denominadores, tenham o mesmo valor. Então, eu coloco o número 1 aqui e vou multiplicar o número 1 para fazer ele virar o 4. Por que número eu multiplico 1 que faz com que ele fique igual ao 4? Pelo próprio 4. Então, eu venho aqui e faço, ó, vezes 4 e vezes 4. Tanto parte de baixo como parte de cima. Tanto denominador como numerador. Então, fica que x é igual 1 vezes 4, 4, 1 vezes 4, 4, menos 1 quarto. Aí, aqui agora é só fazer 4 menos 1, 3, o denominador, que é 4, repete. Então, aqui eu vou ter um par ordenado. No caso, a gente pode chamar até de um conjunto verdade aqui para esse exercício. X igual a 3 quartos, coloquem sempre primeiro o valor de x, tá? E y igual a 1 quarto. Então, sempre quando vocês forem colocar a resposta, primeiro vem x, depois vem y, tá bom? Seguindo agora, vamos para a próxima, alternativa B. Então, na alternativa B, de novo, a gente vai resolver como se a gente estivesse fazendo um sistema de equação. Então, aqui eu vou chamar de 1 esta equação aqui, ó. X menos y igual a 4. Então, x
menos y igual a 4. Essa vai ser a 1. Vou pegar o menos y e vou passar para lá como mais y. Então, vai ficar x igual a 4 mais y, ok? Agora, eu vou vir aqui e vou copiar a 2. Então, a equação 2 aqui, ela é essa aqui. 3x mais 4y igual a 10. Na prova, vocês não precisam montar o sisteminha assim. Eu só montei para vocês fazerem a associação, tá bom? Então, 3x mais 4y igual a 10. Agora, eu vou vir aqui no lugar da letra x e vou escrever esse valor, porque x é igual a 4 mais y. Então, eu vou vir aqui, ó, e no lugar da letra x, vou escrever 4 mais y. Então, aqui vai ficar 3 vezes 4 mais y, que é o valor de x. Aí, copia aqui, mais 4y igual a 10. Próximo passo, distributivo. Então, eu vou fazer 3 vezes 4, depois 3 vezes o y. Então, 3 vezes 4 é igual a 12, 3 vezes y é igual a 3y, mais 4y, que é igual a 10. 3 mais 4 é igual a 7y, que é igual a 10. Mais 12 vai para o outro lado como menos 12. Então, 7y é igual a menos 2. Agora, o 7 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Eu vou seguir com a continha aqui. Então, y vai ser igual a menos 2. Então, esse 7 que está vezes vai para o outro lado como divisão. Então, 7. Tá? Então, y é igual a menos 2 sétimos. E agora, eu vou pegar este valor aqui, que é o valor de y, e vou substituir aqui para calcular o valor de x, tá? Y é igual a menos 2 sétimos, então, eu vou colocar no lugar da letra y, menos 2 sétimos. Então, vai ficar x igual a 4 menos 2 sétimos. Quando não tem nada embaixo é 1, aí eu preciso deixar os dois denominadores iguais. Portanto, eu vou fazer vezes 7 para o 1 ser igual ao 7 para poder realizar essa subtração. Então, fica que x é igual a 4 vezes 7, que é igual a 28, 1 vezes 7, 7, menos 2 sobre 7. 28 menos 2 vai ser igual a 26 sétimos. Então, esse aqui vai ser o valor de x. Colocando agora aqui, como tem uma linha de resposta, eu vou colocar o conjunto verdade aqui, tá bom? Então, vai ficar valor de x, escreve sempre primeiro o valor de x, que é 26 sobre 7, 26, dividido por menos 2 sobre 7, certo? Dividido não, e o y, né? Então, aqui eu tenho x, 26 sobre 7, e y menos 2 sobre 7, beleza? Vamos agora para o exercício número 3. Então, o exercício número 3 é um exercício de inequação. Então, lembrando, para vocês resolverem inequações, vocês sempre devem, primeiro passo, atribuir uma letra para cada uma das parcelas do produto. Então, repara, aqui eu tenho 3 multiplicações. Então, eu vou chamar a primeira de a segunda de B e a terceira de C, ok? E aí, eu vou pegar cada uma delas, eu vou fazer A igual a 0, depois eu vou fazer B igual a 0, depois eu vou fazer C igual a 0. Então, cada uma dessas parcelas iguala a 0. Então, eu vou vir aqui e vou fazer, ó, a primeira parcela é x, então, eu vou fazer x igual a 0. A segunda parcela da multiplicação é 3x menos 9. Eu vou fazer 3x menos 9 igual a 0. A terceira é esta, então, é menos 4x menos 7 igual a 0. E agora, eu vou calcular os valores de x. Na A já tá pronta, então, não preciso mexer. Na B, eu vou ter que pegar o menos 9 e passar para lá como mais, né? Operação oposta. Aí, 3 tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, o x aqui deu igual a 3. Nesta daqui, vai ficar menos 4x. Agora, menos 7 vai para o outro membro da igualdade como mais 7. E o menos 4 tá multiplicando, vai para o outro membro dividindo. Aqui o sinal não é utilizado no denominador, é no numerador, então faz joguinho de sinal, mais com menos, x igual a menos 7 quartos.
Pronto, resolvi as equações, agora é hora de montar o gráfico. Para montar o gráfico de cada uma delas, é necessário desenhar a linha X. Então, eu vou desenhar a linha X para fazer o gráfico da A, vou desenhar a linha X para fazer o gráfico da B, vou desenhar a linha X para fazer o gráfico da C. Agora, para o desenho do gráfico, a gente precisa olhar, vocês precisam olhar o valor de X. X é positivo, inclinação do gráfico é para o lado direito. Então, inclinação do gráfico para o lado direito. Aqui, X é positivo também, então, inclinação para o lado direito novamente da reta. Nessa aqui, X é negativo, ó, menos 4x. Como aqui o 4 é negativo, inclinação vai ficar para o lado esquerdo. Ok, agora vamos colocar o valor numérico. Como tem o tracinho de igual aqui embaixo, todos esses valores aqui a gente vai utilizar com bolinha pintada. Então, bolinha pintada e bolinha pintada. Os resultados das equações vocês colocam embaixo das bolinhas, tá? Então, ó, porque tem esse sinalzinho aqui embaixo, de igual, eu pintei as bolinhas, ok? Então, aqui agora vai ficar 0, 3 e menos 7 quartos. Acima da linha X é positivo, abaixo é negativo. Acima da linha X é positivo, abaixo é negativo. Acima da linha X, positivo, abaixo, negativo, ok? Seguindo agora, vamos para o quadro de sinais. Para fazer o quadro de sinais, vocês vão desenhar uma linha para colocar os valores numéricos em ordem crescente, outra linha para fazer a representação, o estudo do sinal da equação A, depois uma linha para o estudo do sinal da equação B, depois uma linha do estudo do sinal da equação C e depois uma última linha para fazer A vezes B vezes C, porque é isso que a gente tem aqui, né? A vezes B vezes C. Então, vamos lá. Equação A, equação B e equação C. E aqui A vezes B vezes C. Muito bem. Agora, eu vou colocar esses valores numéricos em ordem crescente aqui. Então, do menor para o maior. Serão 3 valores, então eu vou dividir aqui uma linha para um valor, uma linha para outro e uma linha para outro. Então, a gente tem que ter uma linha para cada valor numérico que a gente calculou ali, uma linha para cada equação. Então, aqui, menor número de todos é menos 7 quartos. Então, ele vem primeiro. Bolinha pintada. Já pode pintar a bolinha aqui embaixo também, onde vai vir a resposta. Próximo, valor 0, tá? Então, 0. Já pinta a bolinha aqui também, porque é a bolinha pintada. E o 3, bolinha pintada também. Então, já pinta a bolinha aqui também, certo? Agora, olha só para a equação A. A equação A, vocês podem ignorar o que acontece aqui embaixo, tá? Então, vocês não precisam levar em consideração esses valores. Vocês vão pensar só em A. Esquece o B, esquece o C. Pensa só em A. Na equação A, vocês têm para o lado direito de A, no caso é o número 0, para o lado direito do 0 é positivo. Então, aqui para o lado direito eu vou colocar mais e mais. Para o lado esquerdo é negativo, então aqui eu vou colocar menos e menos. Pronto. Agora é a vez do B. Só vou pensar em B. Esquece todas as outras equações, esquece essa linha aqui de cima, ó, e pensa só no B. Então, pensando só no B, eu vou ter só B. Para o lado direito do B, do 3, ele é positivo. Então, para o lado direito aqui, ele vai ficar positivo. Para o lado esquerdo do número 3, ele é negativo. Então, aqui vai ficar menos, menos e menos, certo? E aí, agora é a vez do C. E vocês, de novo, só tem que pensar no C. Então, o C é esse aqui, ó. No C, para o lado esquerdo do menos 7, ó, o menos 7 tá aqui, ele é positivo. E para o lado direito do menos 7, ele é negativo. Então, aqui vai ficar menos, menos e menos. Pronto. Agora, faz o joguinho de sinal. Menos com menos, mais com mais, mais. Aqui, menos com menos, mais. Com menos, menos. Menos com mais, menos. Com menos, mais. Mais com mais, com menos, menos. Então, aqui é joguinho de sinal. E aí, agora, para colocar o conjunto verdade, vocês voltam lá no início da equação, da inequação, e olha aqui que tá querendo os valores menores. O y negativo, então, os valores negativos. Se vocês querem os valores negativos, os intervalos que tem valor negativo são esse
e este aqui. E agora é hora de colocar a resposta. Então, vocês podem colocar de duas maneiras. A que vocês preferirem, vocês podem utilizar na prova. Então, a primeira, ó, x pertence aos reais, tá ok. X, ele vai ser maior ou igual a menos 7 quartos e menor ou igual a 0. Ou x vai ser maior ou igual a 3, ok? Se vocês preferirem escrever em forma de intervalo, vocês vão ter colchetes fechado, tá? Então, conjunto verdade. Colchetes fechado, onde o intervalo começa no menos 7 quartos e termina no número 0, com uma união desse outro intervalo aqui, que começa no 3 e termina no mais infinito, e sempre que é infinito, o colchete aberto. Aqui o colchete é fechado porque a gente tá com a bolinha pintada, ok? Vamos agora para a próxima inequação, alternativa B. Na alternativa B, para ficar menos confuso, tá? Quando vocês forem fazer na prova, vocês passam primeiro a distributiva aqui em cima. Tá vendo que aqui tem um 5 que tá multiplicando esses valores? Então, eu vou fazer um chuveirinho aqui, ó. Vou fazer 5 vezes x, depois 5 vezes 3. 5 vezes x, então essa aqui vai ser assim, tem que atribuir as letras, né? Não, deixa eu arrumar primeiro. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15. Aí, agora sim, eu vou atribuir quem vai ser o A, quem vai ser o B, quem vai ser o C e quem vai ser o D aqui, porque aqui vai ter o D, tá? Então, 3x mais 1 vezes menos x. Então, aqui nessa inequação, eu vou ter A, que é esta aqui, primeira parcela, B, que será esta aqui, C, que será esta aqui, e D, que será essa aqui. E aí, novamente, eu vou fazer A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Então, aqui eu vou fazer A igual a 0, depois B igual a 0, depois C igual a 0, depois D igual a 0, tá? E vou calcular o valor de x para cada uma delas. Então, A é igual a esta aqui, 5x mais 15 igual a 0. Então, mais 15 vai para o outro lado como menos 15, vai ficar 5x igual a menos 15. Agora, 5 tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, 15 dividido por 5, x vai ser igual a menos 3. Agora, eu vou resolver a B. A B é x menos 3 igual a 0. Então, x é igual a 3. Agora, resolve a C. Menos 3x mais 1 é igual a 0. Então, menos 3x é igual a menos 1. X é igual a menos 1 dividido por menos 3. X é igual a 1 terço. Agora, vamos para D. Menos x é igual a 0, então, x aqui é igual a 0, ok? Vamos para o próximo passo, que é a construção de cada um dos gráficos. Então, vamos para esse primeiro gráfico aqui. Nesse gráfico, tem x positivo, ó, 5 é positivo, então a inclinação vai ficar para a direita. Segundo gráfico, é este aqui. Nesse aqui, x é positivo de novo. Então, se você olhar aqui na linha x está positivo. Opa! Se você olhar aqui no x é positivo. Então, a inclinação para a direita novamente. Nesta aqui, faz a linha x. E aí, olhando aqui, x é menos 3, então é um valor negativo. Então, aqui, inclinação para a esquerda. Nesta daqui, linha x. E aqui, x negativo, inclinação do gráfico fica para o lado esquerdo, ok? Agora, pessoal, nesse caso aqui, se vocês olharem para a inequação, o sinal de desigualdade não tem o risquinho embaixo, ó, aqui tem, tá vendo? Aqui não tem. Ou seja, pelo fato de não ter, todas essas aqui a gente vai ter bolinha aberta, tá bom? Então, é tudo bolinha aberta. E aí, agora eu vou colocar aqui os resultados. Então, na alternativa A, o resultado da inequação ficou menos 3. Na alternativa B, ficou 3.
Na alternativa C, 1/3, na alternativa C. Na equação D ficou 0. E agora é a vez do quadro de sinais. Então, para fazer o quadro de sinais, a gente vai fazer uma linha para cada uma dessas letras. Então, primeiro, uma linha para colocar os valores numéricos em ordem crescente. Aqui eu tenho 4, então eu vou separar 1, 2, 3, 4. Depois, uma linha para fazer o estudo do A, uma linha para fazer o estudo do B, uma linha para fazer o estudo da equação C, uma linha para fazer o estudo da equação D e a última linha que é para a gente colocar aqui o joguinho de sinal, tá? Então, aqui eu vou ter, deixa eu só fazer a separação, que aqui eu vou colocar os valores numéricos em ordem crescente sempre, tá bom? Aí, aqui eu vou ter equação A, equação B, equação C e equação D. Aqui é A vezes B dividido por menos C vezes D. C vezes D, ok? E aí, vamos pro joguinho, colocar agora, antes de fazer o joguinho de sinal, antes de fazer os sinais, acima é mais, abaixo é menos, acima é mais, abaixo é menos, acima é mais, abaixo é menos, acima é mais, abaixo é menos. Vou escrever os valores em ordem crescente, então fica menos 3, é o menor de todos, depois vem o 0, depois vem 1/3, depois vem o número 3, em ordem crescente. Agora, eu vou olhar só para A. Na equação A, no menos 3, então, eu vou lá no menos 3, ó, tá aqui. Pro lado direito é positivo, pro lado esquerdo é negativo, tá? Bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta, em todos eles bolinha aberta. A gente viu isso lá no comecinho. Aí, equação B, ó. Na B, pro número 3, pro lado direito do 3 positivo, do 3 é positivo e pro lado esquerdo do 3 é negativo. Então, aqui é positivo, negativo, negativo, negativo e negativo. A C agora, pro lado esquerdo é positivo, pro lado direito é negativo. Então, 1/3 da C, pro lado esquerdo é positivo, pro lado direito é negativo. Agora, o 0, pro lado esquerdo da D é negativo, aliás, desculpa, pro lado esquerdo é positivo, ó, 0 tá aqui, pro lado esquerdo é positivo, pro lado direito é negativo. Agora, vamos pro joguinho de sinal. Menos com menos, mais, com mais, mais. Mais com menos, menos, com mais, menos. Mais com menos, menos, com mais, menos, com menos, mais. Mais com menos, menos, com menos, mais, com menos, menos. E aqui, mais com mais, ok? Pronto, agora vamos ver como é que vai ficar o conjunto verdade aqui. Então, eu vou olhar aqui, ó, tá pedindo os valores menores. Valores menores são os valores negativos. Então, é esse aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tenho negativo e aqui nesse intervalo negativo também. Agora, vamos pro conjunto verdade. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior que menos 3 e menor do que 0, ou X é maior que 1/3, então, X é maior que 1/3 e menor do que 3. Também é possível escrever esse conjunto verdade em forma de intervalo. Então, esse intervalo, ele é aberto, porque a bolinha não tá pintada, começa no menos 3 e vai até o 0, e tem uma união com esse outro intervalo aqui, que também é aberto, porque a bolinha não é pintada, e termina no número 3, também intervalo colchete aberto, porque a bolinha não é pintada, ok? Agora, pessoal, eu vou fazer uma nova videoaula para fazer para vocês os próximos exercícios, tá bom? Beijos e tchau!